Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos pedir a presença de Deus em nossas vidas, pedir para que Ele possa nos proteger, que Ele possa nos guardar e Ele possa cuidar de cada um de nós e dos nossos familiares, né? Da nossa família. Pessoal, eu pedi para que vocês deixassem pronto o capítulo 3, 4 e 5, né? Então vamos dar início às nossas correções, tá? Capítulo 3, página 32 do livro de ciências. Vamos lá, primeira questão. Considerando a afirmação abaixo, diz assim: o gafanhoto é verde porque vive na grama. Essa afirmação seria atribuída a Lamarck ou Darwin? Justifique a sua resposta, tá bom? Então vamos lá. A sugestão seria a seguinte: que a sua resposta fosse dentro desse contexto, tá bom? Vamos lá, a minha resposta, a resposta teórica do livro. Essa afirmação indica a teoria do lamarckismo, segundo a qual o meio ambiente exerce influência nos seres vivos que ali se encontram. Logo, o gafanhoto em questão seria verde porque a grama influenciou diretamente em sua cor, segundo o lamarckismo, né? Agora vamos para a segunda questão, tá bom? Tanto na teoria de Lamarck quanto na de Darwin, o meio ambiente tem um papel importante. Qual a diferença entre o lamarckismo e o darwinismo? Vamos lá. A resposta seria basicamente assim: a diferença básica entre lamarckismo e darwinismo é que, para Lamarck, o indivíduo muda para se adaptar às alterações ambientais, enquanto que, para Darwin, o ambiente seleciona, ele escolhe, tá bom? Quem é mais adaptado. Então vamos lá para a terceira questão. Na nossa terceira questão, o anunciado diz o seguinte: devido ao aparecimento de uma barreira geográfica, duas populações de uma mesma espécie ficaram isoladas por milhares de anos, tornando-se morfologicamente distintas. Explique esse processo. Então, você estudou o conteúdo deste livro, deste capítulo, e você viu todas as teorias, tal, e a resposta basicamente ficaria assim: por ficarem em regiões diferentes, as populações passaram por seleções diferentes, já que há diferença entre os ambientes. Com o passar dos anos, o conjunto genético dessas populações modificam-se aos poucos. Desse modo, se estabeleceram diferenças entre as duas populações, que passaram a formar o que chamamos de raças geográficas, populações. Então vamos ali para a quarta questão, tá certo? A quarta questão, ela diz assim: uma explicação para a origem da variedade dos seres vivos é a da transmutação das espécies, ou transformismo. O que essa teoria defende? Explica para mim, por favor. Transformismo? Qual a sua resposta? Sugestão de resposta, tá bom? Ao contrário do fixismo, essa teoria implica na transformação gradual das espécies no decorrer do tempo,
originando novas espécies, tá bom? Vamos ali para a quinta questão. Além da seleção natural, os seres vivos também podem sofrer a seleção artificial. Esse tipo de seleção ocorre de que forma? Você estudou direitinho? De que forma esse tipo de seleção ocorreu? Então vamos lá a resposta, tá bom? Ocorrem modificações ambientais nas quais variações menos favoráveis, geralmente mutantes, tá? Passam a se adaptar ao meio ambiente, tornando-se resistente aos formatos ambientais, tá certo? Eu espero que vocês estejam acompanhando, tá bom? Ok, vamos para a sexta questão, tá certo? A sexta questão, ela diz assim: estudar a evolução de um determinado grupo de organismo é algo complexo, difícil mesmo. Como saber quais etapas evolutivas se sucederam na evolução? O que veio primeiro? Nesse sentido, o cientista tem buscado na natureza provas da evolução. Essas provas aparecem principalmente de duas maneiras básicas. Quais são essas duas maneiras principais pelas quais os cientistas têm estudado a evolução? Essa é a pergunta da questão. A resposta diz o seguinte: o estudo comparado de registros fósseis e análise comparativa das sequências de base nitrogenadas do DNA de espécies distintas pode permitir a determinação do grau de parentesco evolutivo, tá bom? Vamos para a sétima questão, tá bom? A sétima questão diz o seguinte: várias evidências científicas comprovam que as aves são descendentes diretas de espécies de dinossauros, que sobreviveram aos eventos de extinção em massa que assolou o planeta há 65 milhões de anos atrás. O achado mais recente, um dinossauro emplumado chamado Epidexpterix. Mais ou menos isso, tá, galera? Foi apresentado na revista Nature. Alguns dinossauros menores adquiriram a capacidade de voar, e foram eles, provavelmente, que desenvolveram ao cataclismo e deram origem às aves modernas. Letra A da sétima questão. Conforme o texto, as aves provavelmente seriam descendentes de um grupo de dinossauros. Relação cada vez mais evidenciada pelos estudos dos fósseis. Contudo, as aves modernas diferem dos répteis quanto ao sistema respiratório. Diferença essa que pode ser considerada uma adaptação ao voo. Que diferença é essa e como ela está relacionada ao voo? Então vamos lá a resposta da letra A, tá bom? As aves modernas possuem sacos aéreos e ossos pneumáticos, estruturas que diminuem o peso do animal. Então essa é a diferença que está relacionada
a esse evento, né? Vamos à letra B, tá? Nossa última questão de hoje, nossa última correção de hoje. A capacidade de voar ocorre não só em aves, mas também em mamíferos, como os morcegos e insetos, né? Os pesquisadores explicam que as asas podem ser órgãos homólogos, em alguns casos, e órgãos análogos em outros. Indique em quais dos animais citados as asas são órgãos homólogos e em quais são órgãos análogos. Em que diferem esses dois tipos de órgão? Vamos lá para a resposta, tá bom? Os órgãos homólogos são aqueles que apresentam a mesma origem embrionária, tá? E o caso das asas das aves e dos morcegos, órgãos análogos, apresentam a mesma função. Isso ocorre entre asas dos insetos e das aves e morcegos, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido aí as explicações e que vocês possam corrigir tudo direitinho aí o que está fora do contexto. Mas eu peço que vocês fiquem atentos aos vídeos de correções que vão estar acontecendo nos decorrer dos dias, tá? E ainda na página 34, vocês precisam preencher também, responder as ciências no vestibular. Essas questões de alternativas, elas são muito importantes para vocês estarem treinando o conhecimento, tá certo? Muito obrigada pela sua atenção e que tudo isso passe logo para que a gente possa voltar às nossas atividades normalmente, tá bom? Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Beijo e fica com Deus.